Sherilyn também lutava contra demônios internos, sua mente atormentada pelo transtorno bipolar e uma estranha paixão pela bruxaria. Em um dia ensolarado de outubro, eles desapareceram misteriosamente. Sua caminhonete foi encontrada abandonada, com pertences e dinheiro deixados para trás. O que aconteceu com os Jameson? Estavam sob a influência de algo sinistro, envoltos em segredos obscuros? A busca por respostas estava apenas começando. A cidade tranquila de Eufaula guarda segredos sombrios, e a história da família Jameson é um enigma que continua a intrigar. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas desse enigma e tentamos desvendar o mistério dos Jameson. Porque algumas histórias são mais sombrias do que podemos imaginar. Bem-vindos ao canal Crônicas Criminais. Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis e desafios intrigantes, este é o lugar certo para você. Bem-vindo a mais um vídeo cheio de enigmas sinistros e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Se você adora desvendar casos intrigantes e mergulhar em narrativas misteriosas, não perca tempo e junte-se a nós agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dos mistérios que vamos explorar juntos a partir de agora. E é claro, se puder dar aquele like logo no início do vídeo, saiba que isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo conteúdo envolvente para vocês. Vamos mergulhar de cabeça em mais uma jornada intrigante. Vamos lá. Bob Dale Jameson veio ao mundo em 4 de agosto de 1965, tendo contraído matrimônio com Sherilyn Jameson, nascida em 5 de novembro de 1968, em um encontro que ocorreu no ano de 2002. Deste enlace, brotou uma filha a qual deram o nome de Madison Storm Star Jameson, vindo ela à luz no ano subsequente, em 1º de agosto de 2003. Sherilyn possuía um rebento mais velho, fruto de uma relação prévia, que também compartilhava o teto com eles. Uma mascote canina também fazia parte deste lar. O lugar que chamavam de lar estava situado em Eufaula, uma reduzida localidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Eufaula era de fato uma localidade pequena, com uma população inferior a 15 mil habitantes, exibindo um ambiente sereno e seguro, com uma taxa de criminalidade abaixo da média, onde quase todos os habitantes se conheciam e as crianças podiam brincar nas vias desacompanhadas. A família apreciava grandemente viajar, e isso era uma prática frequente para eles. Tinham uma constituição familiar comum, similar a qualquer outra naquele território. Tudo parecia estar bem até que no ano de 2004, Bob sofreu um acidente de trânsito. Este incidente se revelou como uma colisão severa, que resultou em sequelas irreversíveis em sua coluna vertebral, gerando dores insuportáveis. As dores alcançaram níveis que o forçaram a se ausentar de seu emprego e, mais tarde, a se aposentar por invalidez. Como consequência, ele não pôde mais levar uma vida típica de um adulto funcional e desenvolveu um quadro de depressão. Eventualmente, Sherilyn também passou a enfrentar complicações de saúde. Ela foi diagnosticada não apenas com depressão, mas também com transtorno bipolar, o que a impediu de continuar trabalhando. A subsistência da família passou a depender unicamente da aposentadoria de Bob, o que os forçou a viver em uma situação financeira bastante precária. As aventuras em família, que antes eram comuns, desapareceram, e os luxos foram eliminados para permitir que eles se mantivessem em um nível de vida mais básico. A despeito da fachada de normalidade, era conhecido que Sherilyn tinha traços um tanto peculiares. Ela se autodenominava uma feiticeira e possuía um volumoso livro que ela alegava ser uma espécie de livro sagrado para as bruxas. Também tinha um hábito de resgatar gatos pretos abandonados nas ruas, embora ocasionalmente esses felinos fossem encontrados sem vida. Sherilyn acreditava firmemente que os vizinhos estavam envenenando os pobres animais. Então, utilizando tinta spray, ela escreveu no recipiente situado no jardim de sua residência as seguintes palavras: 3 felinos foram vítimas de ações humanas nesta localidade. Bruxas não apreciam quando seus gatos negros são prejudicados. No ano de 2007,
Sherilyn enfrentou a perda de uma irmã que sucumbiu a uma picada de abelha na língua. Embora inicialmente parecesse um incidente trivial, a picada desencadeou um edema que obstruiu a passagem de ar em sua traqueia. Essa tragédia infligiu um golpe ainda maior em sua saúde mental. E para agravar ainda mais a situação, no mesmo ano, seu filho mais velho, então com 10 anos, tomou a decisão de residir com seu pai e deixou o lar. Apesar de Sherilyn estar sob tratamento médico e fazendo uso de algumas medicações, esses acontecimentos a abalaram profundamente, a ponto de ela suspeitar que nenhuma medicação surtisse mais efeito, levando-a a decidir, por sua própria vontade, interromper seu uso. Com todos esses desafios, o casal deliberou empreender uma mudança em busca de um recomeço. Seu plano consistia em adquirir um terreno menor, transportar o container que possuíam para servir como sua moradia no novo terreno, vender a casa atual e, com os recursos obtidos, erguer uma habitação menor ao lado do container. No ano de 2009, eles finalmente encontraram um terreno atraente para compra, situado em Red Oak, também em Oklahoma, a uma distância de aproximadamente 1 hora de carro de sua residência anterior. As negociações em torno do preço do terreno estavam em andamento com o proprietário e tudo parecia caminhar bem, até que, em uma quinta-feira, no dia 8 de outubro de 2009, algo misterioso aconteceu. Os Jameson comunicaram a alguns familiares que pretendiam visitar o terreno para finalizar os detalhes da mudança. No entanto, durante o decorrer do fim de semana e início da semana seguinte, os parentes começaram a estranhar a impossibilidade de contatá-los. 8 dias após sua partida de casa, em uma sexta-feira, no dia 16, o veículo branco da família foi descoberto abandonado em uma região de Red Oak. A polícia foi acionada e, ao chegarem ao local, encontraram diversos pertences da família dentro do automóvel, incluindo vestimentas, bolsas, documentos, carteiras, telefones celulares, brinquedos e uma quantia em dinheiro de $32 mil, guardada em uma sacola sob o banco. Além disso, a cadela da família apresentava um estado de saúde lastimável, visivelmente magra e desidratada, o que indicava que o carro estava abandonado ali por vários dias. Apesar da fragilidade do animal, ela recebeu assistência e se recuperou rapidamente. A cadela foi entregue aos cuidados da mãe de Bob, que passou a zelar por ela, mas da família não havia qualquer sinal. Os agentes de segurança não encontraram evidências de atividades criminosas, como vestígios de sangue ou sinais de confronto físico. No entanto, uma carta manuscrita por Sherilyn foi encontrada, contendo declarações negativas sobre Bob, inclusive afirmando que o odiava. Dessa forma, todos foram oficialmente considerados desaparecidos. Bob tinha 44 anos, Sherilyn 41 e Madison 6. Os telefones celulares do casal foram submetidos a análises, mas não revelaram informações relevantes nas redes sociais, mensagens de texto ou histórico de chamadas. Entretanto, na galeria de fotos do celular de Sherilyn, os investigadores depararam com uma imagem de Madison, datada do dia 8, o último dia em que foram vistos. Na fotografia, Madison aparentava um semblante descontente, como se tivesse sido compelida a posar para a imagem. Nos aposentos da família, diários escritos por Sherilyn foram descobertos, revelando palavras semelhantes às da carta. Além disso, foram encontrados livros relacionados a práticas ocultas e outros objetos associados à bruxaria. Os investigadores notaram que a residência estava equipada com sistemas de vigilância. Ao analisarem as gravações, depararam-se com cenas intrigantes. As imagens mostravam o casal indo e vindo várias vezes em direção à caminhonete de forma peculiar. Pareciam estar em um estado catatônico, sem diálogo ou interação entre si. Em algumas ocasiões, saíam e voltavam sem carregar qualquer objeto. A suspeita de que estavam sob o efeito de alguma substância começou a surgir entre os policiais. No desfecho das gravações, pegaram Madison, colocaram-na no veículo e partiram. Apesar das suspeitas quanto ao uso de drogas,
não foi encontrada qualquer substância ilícita na residência ou na caminhonete da família. Quando os familiares foram ouvidos, expressaram surpresa pelo fato de o casal possuir $32 mil em espécie no carro. Argumentaram que a família estava passando por sérias dificuldades financeiras e questionaram como eles poderiam dispor de tal quantia. Essa informação fez com que as autoridades voltassem a suspeitar do envolvimento do casal com drogas, dessa vez relacionado ao tráfico. O pastor da igreja, frequentada pelos Jameson, ao saber do desaparecimento, comunicou às autoridades que a família enfrentava graves problemas de ordem espiritual. Alegavam todos eles ter a capacidade de ver e se comunicar com espíritos. Bob, em particular, demonstrava um temor significativo em relação a esses supostos espíritos, a ponto de questionar o pastor sobre a existência de uma bala especial para eliminar tais entidades. O pastor acrescentou que essa era a verdadeira razão pela qual a família planejava se mudar. Extensas buscas foram realizadas na área onde a caminhonete foi abandonada e nos arredores. Matas e trilhas foram meticulosamente vasculhadas por mais de uma centena de indivíduos, incluindo policiais, voluntários, familiares e amigos. Contudo, nenhum vestígio foi encontrado. Apesar dos esforços das autoridades, o caso permanecia sem uma explicação convincente. O paradeiro da família Jameson permanecia um mistério, e com o passar do tempo, o caso foi caindo no esquecimento e perdendo visibilidade. Tudo mudou 4 anos depois, quando restos mortais de 3 indivíduos, 2 adultos e uma criança, foram descobertos alinhados em uma floresta, a menos de 3 quilômetros de onde a caminhonete foi abandonada. No dia 16 de novembro de 2013, caçadores encontraram esses restos mortais. Os corpos estavam em um estado avançado de decomposição, todos posicionados de barriga para baixo e alinhados em perfeita ordem. As evidências foram recolhidas e encaminhadas para análises de DNA. Somente em 3 de julho de 2014, os resultados confirmaram que os corpos eram, de fato, de Bob, Sherilyn e Madison. Entretanto, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível determinar a causa das mortes. O legista identificou um pequeno orifício na parte traseira do crânio de Bob e em outros ossos, sugerindo a possibilidade de perfuração por projéteis, mas não pôde confirmar. Após a identificação dos corpos, várias teorias sobre o caso surgiram. Vou mencionar algumas delas. A primeira teoria envolve a vingança por parte de um prestador de serviços da família. Conforme depoimentos de familiares, Sherilyn possuía uma arma de fogo e a teria usado durante uma discussão com um homem que prestava serviços para a família anos antes. Durante o conflito, o homem proferiu comentários racistas que deixaram Sherilyn profundamente incomodada, principalmente por sua ascendência indígena. Nesse momento, Sherilyn teria sacado a arma e efetuado um tiro no chão para afugentá-lo, fazendo com que ele fugisse e nunca mais fosse visto. Embora muitos parentes confirmassem a posse da arma por parte de Sherilyn, a polícia nunca conseguiu encontrá-la. Quanto ao prestador de serviços, ele foi localizado, mas excluído das suspeitas por falta de evidências que o ligassem ao desaparecimento ou ao crime. A segunda hipótese gira em torno do pai de Bob, Jim, sendo considerado como possível mandante ou executor do crime. Jim era o dono de um posto de combustível e, de tempos em tempos, Bob realizava trabalhos esporádicos no estabelecimento como uma forma de ganhar dinheiro extra. Contudo, o pai frequentemente prometia pagamento e não cumpria. Cansado das constantes cobranças, Jim chegou a ameaçar a vida do filho em 2 ocasiões, a primeira em novembro de 2008 e a segunda em abril de 2009. Após a segunda ameaça, Bob moveu um processo judicial contra o pai, no qual alegou que Jim estava envolvido com drogas, gangues e exploração de trabalhadoras do sexo, além de mencionar que havia sido atropelado pelo pai após a primeira ameaça em novembro de 2008. Infelizmente, as investigações sobre o possível envolvimento de Jim não puderam ser conduzidas em profundidade,
uma vez que ele veio a falecer meses após o desaparecimento da família, muito antes da descoberta dos corpos. A terceira suposição postula que os Jamisons estariam ligados ao tráfico de entorpecentes e que seu desaparecimento poderia estar relacionado a dívidas pendentes. No entanto, essa teoria suscita estranheza, uma vez que o dinheiro foi encontrado no veículo e nenhum de seus pertences foi removido como forma de pagamento das supostas dívidas. Apesar dessas inconsistências, essa conjectura é frequentemente discutida em sites e documentários que abordam esse enigma. A quarta conjectura contempla a influência de entidades sobrenaturais ou desafios psíquicos que afetavam toda a família. Sherilyn afirmava ser uma praticante de bruxaria, enquanto Bob sustentava que tinha a habilidade de vislumbrar presenças espirituais. Nesse contexto, é plausível sugerir que estivessem tentando resolver questões de natureza espiritual, de acordo com suas crenças, ou talvez tenham considerado que não poderiam escapar das influências que os atormentavam do mundo além, levando-os a tomar a decisão de encerrar suas próprias vidas. A quinta teoria aventada sugere que, antes de chegarem ao terreno, eles optaram por uma caminhada pela região, se perderam e sucumbiram ao frio. No entanto, essa teoria levanta questionamentos, uma vez que teriam deixado o veículo sem a presença da cachorrinha e dos celulares, permanecendo desaparecidos por 4 anos, a uma distância de apenas 3 quilômetros, de onde o carro foi encontrado em 2009. Além disso, a peculiar disposição em fila dos corpos, como se tivessem sido posicionados por outra pessoa, nos conduz à sexta conjectura. A família teria sido vítima de um crime, mas o motivo permanece obscuro. Ocorrência de assalto é descartada, dado que nenhum bem foi subtraído. Infelizmente, todas as tentativas de resolução desse enigma se sustentam apenas em hipóteses. Não se encontraram pistas concretas capazes de esclarecer o caso, não houve prisões formais ou acusações, a causa da morte permanece indeterminada, a arma de Sherilyn nunca foi recuperada, e as circunstâncias que envolvem a presença de uma quantia considerável de dinheiro em espécie no veículo, bem como a expressão apreensiva de Madison na última fotografia em que aparece com vida, permanecem enigmáticas. O que de fato ocorreu com Bob, Sherilyn e Madison no dia 8 de outubro de 2009 perdura, até o presente momento, como um formidável mistério. E assim concluímos mais um mergulho fascinante nas sombras do mundo dos crimes e mistérios. Se você ficou intrigado com as reviravoltas, os enigmas e as narrativas envolventes que exploramos aqui no canal Crônicas Criminais, não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada contínua. Inscreva-se agora mesmo no canal, para não perder nenhum episódio eletrizante que está por vir. Cada caso, cada detalhe minuciosamente investigado, depende do seu apoio para continuar acontecendo. Deixe seu like, porque isso é o que nos motiva a continuar trazendo para você conteúdo de qualidade e investigações meticulosas. Comentários também são essenciais. Compartilhe suas teorias, opiniões e ideias. Sua participação torna essa comunidade ainda mais rica e cheia de energia para desvendar os maiores enigmas criminais. Lembre-se, produzir vídeos tão envolventes como esse é um desafio, mas com o seu apoio, podemos continuar a explorar as histórias que mexem com nossos instintos investigativos. Então, não perca tempo. Se você ainda não é parte dessa comunidade apaixonada por mistérios e crimes intrigantes, clique no botão de inscrição, ative as notificações e deixe sua marca nos comentários e likes. Juntos, desvendaremos os segredos mais complexos do submundo criminal. Até o próximo vídeo, detetives.